E no Aeronotícias de hoje, instrutor de voo ofendido por piloto comercial no ano passado dá a volta por cima e é contratado por companhia aérea. Uma história de superação legal aí que a gente vai contar, tá? Realizado o primeiro voo de carga do mundo em plataforma offshore de petróleo com eVTOL de 2 toneladas. Olha aí, gente, aeronaves autônomas elétricas, 2 toneladas, hein? E empresa estrangeira Highfly não poderá fazer voos para Azul do Brasil para os Estados Unidos. Vamos falar sobre isso aí, assunto interessante. E possível mudança nas regras de contratação para comissário de voo a partir do ano que vem. Vamos falar dos requisitos que as empresas estão preparando para a contratação de comissário de voo no ano que vem. Tem novidade interessante aí que a gente vai falar com detalhes. Então, começando aí mais um Aeronotícias de hoje. E se você não me conhece, prazer, eu sou Douglas Santarelli, especialista em aeronavegabilidade pela ANAC e segurança de voo pelo CENIPA, com mais de 30 anos de experiência no setor aeronáutico. E o Aeronotícias é um oferecimento da Academia do Ar, única escola que garante a sua aprovação nas provas técnicas de comissário de voo, tanto nos processos seletivos das companhias aéreas, quanto na prova da ANAC, se elas voltarem. E aqui no canal tem várias matérias completas para você estudar de regulamentação, conhecimentos básicos de aeronaves, navegação e outras. E se você gosta desse conteúdo, deixe seu like, seu comentário, ativa o sininho, compartilha com seus amigos e se inscreve no canal. Assim você ajuda muito o projeto do Aeronotícias. Muito obrigado! Pessoal, olha só, ano passado nós tivemos um caso pitoresco lá em Pernambuco, em Recife, né? Onde um avião de menor porte, um avião de instrução, estava fazendo voo de instrução no aeroporto dos Guararapes, aeroporto internacional. Digamos assim, não é o local mais adequado para fazer esse tipo de voo, né, de instrução, porque tem aeronaves comerciais, digamos assim, entre aspas, né? Eventualmente pode, entre aspas, atrapalhar o tráfego das aeronaves comerciais. Mas isso aí fica a cargo das autoridades. O piloto pede, se a autoridade autorizar, ele vai fazer, ele não vai ter que se deslocar para um aeroporto mais distante. Isso tudo envolve custos. Ele podendo fazer ali a sua instrução no aeroporto internacional, até mesmo para também aprender a fraseologia, se acostumar com o tráfego aéreo mais pesado, né? Tudo, obviamente, dentro do ambiente controlado, dentro do controle de tráfego aéreo. Mas aí, na época, surgiu um buzuzu danado aí, né? E pegaram a gravação das conversas das aeronaves. Olha só o que deu, gente. Então, olha só, uma situação inicialmente constrangedora acabou se transformando em uma vitória para um aviador brasileiro, que após ser criticado por colegas por simplesmente exercer sua função, deu a volta por cima e conquistou vaga em uma companhia aérea. Olha só. Há pouco mais de um ano, eu lembro dessa história, né? Foi noticiado o caso de um instrutor de voo do Aeroclube de Pernambuco que foi alvo de críticas de 2 pilotos de linha aérea. Piloto de linha aérea já é a carteira, digamos assim, a última carteira que um piloto pode conseguir, né? Piloto de linha aérea. Primeiro o piloto privado, que é o piloto amador, depois o piloto comercial, que é o piloto que já pode exercer atividade remunerada, e ele pode ser instrutor de voo também, depois piloto de linha aérea, né? E esses 2 pilotos de linha aérea criticaram o instrutor que estava utilizando a pista do Aeroporto Internacional de Recife, supostamente atrapalhando um voo comercial, como se esse tivesse mais importância que qualquer outra operação aérea. Então, a maneira como foi tratado, né, como eles falaram no rádio, realmente não foi legal, né? A gente ouviu e não achou legal, né, o tratamento de colegas, né? E, enfim, todo mundo, para chegar a piloto de linha aérea, tem que passar por todas as fases. Ninguém nasce piloto de linha aérea. O camarada tem que passar por piloto privado, tem que estudar, fazer as provas, fazer as horas de voo, vai ter que gastar um dinheiro. E, gente, a maioria dos pilotos não vem de família rica. O pessoal trabalha muito para conseguir fazer as horas de voo, né? Então, normalmente por trás de um aviador, tem ali um jovem, um rapaz que batalhou bastante para conseguir chegar na posição que ele está hoje. A maioria é assim, né? O brasileiro, em geral, é assim. O brasileiro, em geral, são famílias humildes, né? E aí o que aconteceu? Na ocasião, o instrutor foi ofendido por um desses pilotos que, ao ser questionado sobre as críticas ao treinamento em Recife, respondeu,
Aí o camarada, o piloto de linha aérea falou assim, ó, é por isso que tu nunca vai chegar na comercial. E aí falou, aí eu chamo de bundão, né? A declaração gerou forte repercussão negativa, inclusive entre funcionários da própria companhia aérea onde o piloto trabalhava, que inclusive foi relatado, né, que os voos com o referido piloto ficaram com um clima ruim na cabine por algumas semanas após o caso. Não é dessa maneira que você trata um colega, né? E aí o ego, né, gente? Infelizmente o ego na aviação, ele atrapalha muito. O ego não é algo que a gente possa, digamos assim, ignorar na aviação, que existe muito isso daí. Tá? É só você ir numa feira de aviação, num evento aeronáutico, um pavão querendo aparecer mais que o outro, né? Salvo raras exceções, mas em via de regra muita gente quer aparecer e quer mostrar que tem mais habilitações, mais carteiras, voo avião maior, voo avião mais poderoso, enfim. O ego na aviação é algo complicado, tá? Então, olha aí, ó. Em contraste com as manifestações de apoio ao instrutor, a empresa que gerencia o aeroporto de Recife, né, de forma considerada arbitrária, sem justificativa técnica, impôs restrições aos voos de treinamento no aeroporto após o caso, prejudicando especialmente a formação do curso de voo por instrumentos IFR, que você tem que usar em um aeroporto que tem os instrumentos, né? Apesar da postura lamentável de alguns pilotos e da administração aeroportuária, porque o caso gerou repercussão, né? O instrutor manteve seu trabalho e dedicação. Parabéns aí, né? E nessa semana, olha que legal, gente. O Aeroclube de Pernambuco anunciou que o aviador foi contratado para voar em uma companhia aérea pilotando jatos Airbus A320. A conquista derruba exatamente o discurso depreciativo feito pelo outro colega que o criticou e que ele nunca chegaria à aviação comercial. Olha só, você nunca deve mexer com o sonho de uma pessoa, né? Tentar denegrir a pessoa, diminuir a vontade da pessoa em crescer, em fazer as coisas. E foi o que aconteceu. Mas felizmente ele não se abateu e deu a volta por cima aí dessa situação, né? E chegou aí a essa posição de piloto comercial em uma empresa aérea voando uma aeronave maravilhosa, gente. Então parabéns aí ao piloto, tá? Ao instrutor de voo. E a gente lamenta muito, eu lamento muito a posição dos colegas, né? Em tentar denegrir a imagem, falar essas palavras para rebaixar a pessoa, né? Isso não é legal. Nunca a gente deve rebaixar qualquer pessoa que seja, qualquer função. Todas as funções são importantes e a gente tem que, ao contrário, elevar, incentivar as pessoas para que elas façam o seu trabalho de forma mais feliz, mais produtiva, né? Do funcionário mais humilde ao presidente da empresa, todos são importantes. Então fica aí essa mensagem, que tem gente que só subiu um pouquinho que já quer pisar nos que estavam ali com ele há semanas atrás, gente. Então a gente tem que rever esse comportamento, né? Parabéns aí ao piloto e sucesso e felicidades na nova etapa. E realizado o primeiro voo de carga do mundo em plataforma offshore de petróleo com eVTOL de 2 toneladas. Olha aí, gente, a gente sempre fala, né, que essa é uma realidade e é uma tendência. A fabricante chinesa Autoflight, em parceria estratégica com a China National Offshore Oil Corporation e uma outra empresa offshore de helicópteros, anunciou a conclusão bem-sucedida da primeira missão de transporte de carga em plataforma de petróleo offshore do mundo, utilizando uma aeronave elétrica de decolagem e pouso vertical, tipo um drone, tá? Só que de 2 toneladas. A aeronave da Autoflight, né, da empresa, a primeira eVTOL de 2 toneladas do mundo a receber certificação abrangente, incluindo o certificado de tipo, que é algo complicado de se conseguir. São muitas e muitas e muitas exigências, tá? E são exigências além, porque é algo novo, é uma tecnologia nova, então eles têm que exigir realmente ao máximo, tá? E com certificado de produção e certificado de aeronavegabilidade. Executou uma missão de entrega de carga de precisão. Ela decolou de uma base de lançamento designada em Shenzhen, na China, né? Transportando suprimentos essenciais, incluindo provisões frescas e produtos farmacêuticos de emergência, completando um voo transoceânico de 58 minutos até a plataforma, tem aí o nome da plataforma, né? Huizhou 19-3. Gostaram da minha pronúncia? O chinês é minha segunda língua, tá, gente? Para quem não sabe, Huizhou
tem que fazer, né? 19.3, localizada em 150 quilômetros da costa. 150 quilômetros da costa, longe, hein? A demonstração bem sucedida aborda restrições logísticas de longa data. Enfim, gente, resumindo é o seguinte. Ela levou uma carga, a aeronave pesa 2 toneladas, né? E ela levou uma carga aí de 400 quilos, né? Essa aeronave aí, ela incorpora a configuração avançada de elevação e cruzeiro, proporcionando um alcance típico de 200 km, velocidade máxima de 200 km por hora e capacidade de carga útil de 400 kg. Então a aeronave toda pesa 2.000 kg e ela consegue transportar 400 kg, que é uma capacidade razoável, né? Uma capacidade excelente aí para uma aeronave eVTOL. Isso aí demonstra que no futuro esse transporte de carga, que hoje é realizado por helicópteros e é um transporte complicado, perigoso, arriscado, que envolve, digamos assim, plataformas de petróleo, offshore, etc., ele vai ser fatalmente, vocês estão vendo aí, vai ser substituído por máquinas, pelas aeronaves eVTOL, né? E mais pra frente, a gente acha, eu acredito, tá? Não é que eu quero, é que eu acho que vai acontecer fatalmente também o transporte de passageiros, tá, gente? Então, 150 quilômetros ou capacidade para até 200 quilômetros é muita coisa. Isso significa que 400 quilos é mais ou menos o que leva um helicóptero aí, né? Helicóptero com o piloto, ele leva mais 3 ou mais 4, né? Mais 4 pessoas, cada uma, se pesar 100 quilos, são 4 pessoas, 400 quilos, né? Então, fatalmente aí a gente acha, eu acredito que em um futuro não muito distante, nós teremos essas aeronaves povoando os céus das grandes cidades em substituição aos helicópteros. Vamos ver aí se isso realmente vai acontecer ou se os helicópteros pilotados por humanos vão continuar, né? E a empresa estrangeira Hi-Fly não poderá fazer voos para Azul do Brasil para os Estados Unidos. A gente sempre fala sobre isso, né? Ó, a companhia aérea portuguesa Hi-Fly está impedida de voar para a Flórida a partir do Brasil, operando voos para Azul, conforme decisão recente do Departamento de Transportes dos Estados Unidos. Seria o Ministério dos Transportes deles lá, né? A medida foi publicada pelo Departamento americano no dia 4 de agosto e nega o pedido da Azul para a companhia aérea portuguesa operar no regime de ACMI, que é aeronave, tripulação, manutenção e seguro, que é o que a Avião Express está oferecendo aqui no Brasil, mas com tripulação brasileira. Essa empresa Hi-Fly, ela quer fazer esses voos para uma empresa brasileira, operando um voo brasileiro com tripulação estrangeira, gente. E eu não entendo como que isso acontece, tá? Por que eu não entendo? Porque na lei, eu vou ler a lei aqui, ó, o Código Brasileiro de Aeronáutica, ó. A função remunerada do aeronauta, que é o caso dos pilotos e dos comissários de voo, poderão ser... a função não... Desculpa. A função remunerada a bordo, no caso aí, os comissários de voo, né? No serviço internacional, olha só, gente, no serviço internacional, serviço aéreo internacional, poderão ser empregados comissários estrangeiros, poderão, contanto que o número não exceda 1/3 dos comissários a bordo da mesma aeronave. Pelo que eu estou sabendo, não é isso que está acontecendo. Parece que todos os comissários são estrangeiros e parece que vai alguns brasileiros ali para orientar, mas nem fazem parte da tripulação. É o que eu fiquei sabendo, não é isso que está escrito aqui na lei, tá, gente? A não ser que tenha uma outra parte da lei aqui que eu não vi, tá? Então, ele fala aqui, ó, a critério da Autoridade de Aviação Civil Brasileira poderão ser admitidos tripulantes estrangeiros em serviços aéreos brasileiros, né, que é esse caso aí, né, voo de uma empresa brasileira levando passageiros para outro país, né, no caso dos Estados Unidos, desde que haja reciprocidade ou acordo bilateral sobre a matéria. Pelo que eu sei, também não é o caso, tá? Então, não sei de onde eles tiraram essa possibilidade. Mas, olha só, esse caso aqui, quem não permitiu não foi o governo brasileiro, não foi a ANAC, foi o Departamento de Transportes dos Estados Unidos por algum motivo lá, tá? E a Euroatlantic permanece autorizada a operar a rota até 25 de outubro, a rota Brasil, Estados Unidos, aí Orlando, né? Que é outra empresa portuguesa. Embora recentemente a Azul tenha evitado utilizar aeronaves da portuguesa em voos internacionais, diante de reclamações de clientes e protestos do Sindicato Nacional dos Aeronautas por causa disso que eu acabei de falar. Então eu não sei por que está autorizado isso daí pela ANAC, tá, gente? Sendo que a lei
a lei que está acima de portaria, está acima de RBH, de RBAC, está acima de decreto, está acima de despacho de departamento da ANAC, está acima de qualquer desses outros documentos aí infralegais. Só que, como eu falei, né, no Brasil agora 2 mais 2 não é mais 4, porque está na lei dizendo que não pode e é a interpretação da lei, o não hoje é pode ou talvez. Aqui está dizendo, ó, é serviço internacional, no máximo 1/3 de comissários, piloto não. E os pilotos também desses aviões são estrangeiros, tá? Essa conta aí tá meio esquisita, né? Enfim. Isso, Código Brasileiro de Aeronáutica. Vamos ver a lei do aeronauta. A lei do aeronauta fala a mesma coisa, ó, né? As empresas aéreas brasileiras, quando estiverem prestando serviço aéreo internacional, poderão utilizar comissários de voo estrangeiros, desde que o número destes não exceda 1/3 dos comissários a bordo da mesma aeronave. Tá falando a mesma coisa. A outra lei, a lei do aeronauta, né? Que é lei, foi votada no Congresso Nacional, né? Sancionada pelo presidente. Não é um superintendente que foi lá e fez lá um documento da ANAC, um diretor da ANAC que assinou. Foi o Congresso Nacional, uma lei, não é RBAC, não é portaria, não é regulamento, tá? E ele fala que também, ó, todas as empresas de transporte aéreo público, que é o caso aí, né? Transporte aéreo público é aquele que você paga passagem e voa, né? Você vai lá, compra uma passagem, serviço público, né? Salvo empresas estrangeiras de transporte aéreo público, não regular na modalidade táxi aéreo, quando estiverem operando voos domésticos em território brasileiro, terão obrigatoriamente seu quadro de tripulantes composto por brasileiros natos ou naturalizados, com contrato de trabalho regido pela legislação brasileira. Isso se, por acaso, no futuro, o Congresso resolver que para voo nacional uma empresa estrangeira possa realizar voos domésticos, que hoje não pode, tá, gente? Só empresa brasileira. Aí, por isso que a Avião Express está sendo criada no Brasil, com tripulantes brasileiros, para atender isso aqui da lei. Aí, a outra empresa vem e atropela tudo. Para inviabilizar? Eu não entendi, né? Não entendi, sinceramente eu não entendi, né? Enfim, se no futuro tiver voos domésticos com empresa estrangeira, mesmo assim os tripulantes, a lei brasileira fala que mesmo assim os tripulantes têm que ser brasileiros, ou seja, vai gerar emprego no Brasil, ok? Felizmente aí o próprio governo dos Estados Unidos negou esse contrato de ACMI, né, por alguns motivos aí, e não vai ser feito, tá? Excelente. Contrata Avião Express, que é brasileira, tripulantes brasileiros, pilotos brasileiros, manutenção brasileira. Contrata Avião Express, não precisa contratar estrangeiro, tá, gente? Vamos defender, digamos assim, os empregos no Brasil, né? Bom, e como eu falei, as empresas brasileiras de transporte aéreo, Latam, Gol, Azul, estão se movimentando para alterar os seus programas de treinamento operacional, PTO, especialmente no que tange a profissão de comissário de voo. Como nós sabemos, até 2023 estava em vigor o antigo RBHA, ainda era RBHA, né, Regulamento Brasileiro de Homologação Aeronáutica 63, onde era previsto que a formação dos comissários, metade era feita em uma escola homologada pela ANAC, então tinha todo um processo de homologação, onde tinha a parte teórica e a parte prática de combate a incêndio, marinharia, sobrevivência na selva, e o candidato ele terminava esse curso numa escola homologada, fazia uma prova da ANAC, uma prova de CCT na ANAC, Certificado de Conhecimentos Teóricos, e recebia esse documento, Certificado de Conhecimentos Teóricos. Esse documento comprovava que o candidato já passou por tudo isso que eu falei agora, fez todas as matérias do curso, 149 horas da aula, mais 15 horas de treinamento prático, passou em tudo, fez a prova da ANAC, beleza. A empresa aérea contratava esse camarada, já com o CCT, e completava o treinamento dele falando sobre a aeronave que ele vai tripular na empresa. Se for na Latam, vai falar do Airbus, se for na Gol, vai falar do Boeing, se for na Azul, vai falar do ATR ou do Embraer, enfim. Esse treinamento é feito na empresa. E aí, gente, o que aconteceu? A ANAC, ela fez um estudo que demorou 10 anos, onde ela levou em consideração que esse modelo ele só era usado no Brasil. A grande maioria dos países do mundo, ou seja, quase a totalidade dos países do mundo, não adotavam essa modalidade. A própria empresa ela é responsável por todo o treinamento nos outros países. E aí chegaram à conclusão
depois de 10 anos de estudo, né, esse estudo está todo consolidado na nota técnica número 12 do SPL, e aí eles mudaram a RBAC 63, onde agora não existe no RBAC a figura do curso certificado mais. Não existe mais curso certificado de comissário. E também não existe no RBAC a prova da ANAC, a figura do CCT. O RBAC ele não fala disso, tá? Assim, eu mostro para vocês, gente, a realidade. Não adianta a gente ficar inventando, levando para vocês aqui coisas que não estão na nossa legislação. O certo é certo. A gente tá vendo aqui, ó. O certo é usar tripulante brasileiro, tem que usar brasileiro, né? Então estou mostrando para vocês o que está na legislação, o que está no regulamento. E aí as empresas passaram a ter a incumbência de fazer todo o treinamento a partir de 2024. Só que a ANAC, não se sabe por que, continuou aplicando essas provas, mesmo sem a previsão dentro do regulamento. Não existe no regulamento a previsão da aplicação dessas provas, né? No regulamento, não existe. E aí as empresas continuaram contratando com CCT, claro. Ela não vai precisar da primeira parte do treinamento que era feito nas escolas, porque o candidato tem um documento do governo que garante, que certifica que ele tem os conhecimentos teóricos para ele entrar na empresa e já começar aprendendo sobre a aeronave. Só que agora não tem mais prova de CCT e a ANAC aparentemente já bateu o martelo com as empresas. Ó, acabou esse negócio, vocês é que vão ter que selecionar os candidatos, CCT, prova da ANAC para comissário, ó, não está previsto mais, né? Então, gente, as empresas estão tendo que fazer o quê? Elas vão ter que selecionar os candidatos e vão ter que dar o treinamento que antes era feito pelas escolas. E o que isso vai gerar para as empresas? Vai gerar mais tempo, mais custo, vai gerar mais instrutores para dar essas instruções, né, mais matérias. Então, lógico que as empresas vão tentar enxugar isso ao máximo. E o que elas vão precisar fazer? Elas vão precisar selecionar candidatos, né? Primeiro elas vão ter que mudar o programa de treinamento, que é o que está sendo feito. Já foi enviado documento para a ANAC inclusive já até pediu que fossem feitas as alterações nesses documentos, né, as alterações necessárias para a inclusão das matérias que antes eram feitas nas escolas, só que tudo de forma muito resumida, porque a empresa aérea não quer perder tempo ou ter gastos com isso aí. O que ela vai fazer então, gente? Qual que vai ser a mudança principal? Presta atenção nisso agora, tá? Se você tem interesse em ser comissário de voo aí, está estudando para fazer processo seletivo ano que vem, presta atenção. O que vai acontecer então? As empresas, como não tem mais a garantia do governo do CCT, as empresas vão ter que elas criarem os seus padrões de contratação. Você acha que a empresa vai querer ensinar para o candidato todas aquelas matérias que o candidato antes aprendia na escola? Não. Ela vai querer pegar um candidato que já tem os conhecimentos. Como que a empresa vai fazer isso, gente? Como que vocês acham que a empresa poderá fazer isso? Ela vai perguntar para o candidato, você tem os conhecimentos? Não. Ela vai fazer o quê? Como é que a empresa faz para saber se o candidato sabe falar inglês? Ela pergunta para o candidato apenas? Ela pede certificado de curso de inglês? Não. Ela vai fazer prova. Ela vai fazer teste. Então, a tendência, o que se comenta, o que se fala nos bastidores das empresas aéreas, tá? E a gente vê através de documentos da ANAC, é que as empresas vão cobrar dos candidatos os conhecimentos para que esses candidatos, ao entrar na empresa, eles não precisem de tantas horas para entender as matérias. É mais ou menos assim, ó, o camarada já entra sabendo e a empresa só vai mostrar bem por cima para ele para cumprir o requisito, para cumprir a regulamentação, coisa que nós falamos lá em 2023 que ia acontecer. Isso que a gente está falando agora, gente, não é nenhuma novidade para a gente, tá? Então você que está estudando para comissário, pegue as matérias, por enquanto, as matérias do curso. Se você não fez o curso, faça o curso, estude, porque a tendência, muito provavelmente, nos processos seletivos de 2026, as provas virão pesadas. A Azul já aplica a prova, responsável por 80% ou mais de reprovação. A Latam aplicou prova até o ano passado, deve voltar a aplicar o ano que vem. E vamos ver como vai ser o posicionamento da Gol. A tendência é que seja aplicada a prova também, porque no site da Gol está aberto o banco de talentos para comissário de voo, que exige o CCT. Só que a ANAC já avisou, CCT não existe mais. Esse documento não existe, tá? Então, provavelmente a Gol deve mudar os seus requisitos até o ano que vem. Todas as escolas certificadas que eram certificadas pela ANAC, escolas de comissário que eram certificadas até 2023, já foram comunicadas pela ANAC que essa certificação não existe mais. Então, se você ouve alguém na rede social, associação, escola, seja lá quem for,
falar, ai, porque o nosso curso é certificado, a nossa escola é certificada. Isso aí não é verdade, tá, gente? Então a gente sempre tá batendo nessa tecla aqui. Existem escolas excelentes, escolas que dão um treinamento muito bom, que não precisam ficar te enganando, te falando bobagem, né? Coisa que não tá na legislação, para poder vender o curso para você, né? Elas podem usar outros argumentos, tá? Então, essa é a informação correta. Se você tiver alguma dúvida, quiser mais alguma informação, chama aí manda um comentário aqui no YouTube, ou no Instagram, ou chama na Academia do Ar, lá tem o WhatsApp de atendimento, a gente vai te passar todas as informações corretas a respeito da nova legislação da ANAC, o RBAC 63, que mudou tudo isso daí e está gerando dúvidas com o pessoal, e já estamos passando para vocês aqui também qual é a tendência das contratações para o ano que vem. A tendência é aumentar bastante o nível de exigência, porque agora não vai ter mais a garantia do governo, através do CCT, que o candidato tem os conhecimentos, né? A empresa que vai ter que, através de uma prova auditável, que isso pode ser auditado tanto pela ANAC quanto por órgãos internacionais, empresa de seguro, etc., que o candidato, quando entrou, tinha um conhecimento adequado a respeito da profissão, ok? Gente, um grande abraço a todos, o Aeronotícias fica por aqui, a gente se vê na próxima, valeu!